Bom dia, boa tarde ou boa noite, turmas do terceiro ano. Então, aqui quem fala é a professora Rafaela Brito, professora de vocês de Educação Física. Semana passada a gente encerrou a segunda unidade, no qual a gente teve 2 conteúdos nessa segunda unidade, que foi luta e dança, tá? E nessa terceira unidade que a gente inicia hoje, a gente vai vivenciar os esportes, ok? Então, antes da gente iniciar o conteúdo, solicito mais uma vez aqueles que estão com atividades atrasadas, que me procurem, não acumule atividades, gente, vamos tentar ser os mais organizados possíveis para quando a gente tiver algum retorno, porque vocês sabem que as primeiras turmas a retornarem vão ser vocês, os terceiros anos, para a gente deixar tudo ok, sem estresse, sem precisar estar repetindo atividade, repetindo assunto, tá? Então, vamos correr atrás do prejuízo, tranquilo? Então, a gente vai começar a falar sobre os esportes. Então, para a gente relembrar um pouco, né, da vivência do ano passado, o esporte, ele tem se constituído como uma das manifestações culturais mais difundidas em todo o mundo. Ou seja, é o fenômeno cultural, são as práticas esportivas, é a parte cultural que é mais procurada, mais vistas pela humanidade. Ou seja, a gente tem cinema, tem teatro, mas o esporte, ele vai ser a manifestação cultural que é mais difundida em todo o mundo, gente. Isso é algo muito espetacular, porque o esporte, ele une as pessoas, ele reúne as pessoas, ele incentiva a trazer coisas boas, e a gente precisa desenvolver isso, precisa incentivar isso, tá? E aí, essas práticas esportivas, sejam elas para a prática do cotidiano, das diversas comunidades e pessoas, das pessoas que se encontram uma vez por semana para bater uma pelada, para jogar na praia, enfim, ou para o mundo do espetáculo, que são esses esportes de alto rendimento, em qual a gente para assistir, que a gente se reúne para assistir essas modalidades esportivas, né? Vocês sabem que esse ano a gente teria as Olimpíadas, mas ela foi adiada para o próximo ano, tá? Que é o nosso maior espetáculo, vamos dizer assim, que reúne diversas modalidades esportivas e que foi adiado para o próximo ano, tá? Então, quando a gente pensa nos esportes, a gente sempre pensa na questão dos Jogos Olímpicos, porque vai ser a grande reunião de todas as modalidades, de todas não, né? Da grande parte de modalidades esportivas, tá? Porém, a prática do esporte, ela vai ter significados diferentes dependendo de quem pratica, contexto, onde, etc e tal. Por quê? Porque a prática esportiva, ela pode representar um trabalho para os atletas profissionais, tá? Por exemplo, a gente pega lá um jogador de futebol, aquela prática, aquela questão dele estar indo treinar, dele dar o melhor dele, dele buscar ter a sintonia melhor com a equipe, com o time, aquilo ali, ele não está fazendo aquilo ali porque ele acha divertido, porque é legal, não. Aquilo ali é o emprego dele, aquilo ali é a profissão dele, então ele vai dar o melhor dele, vai buscar ter uma maior sintonia com a equipe, porque ele precisa crescer individualmente e coletivamente para poder manter o emprego. Tá? Porque se tem um jogador que não rende, que não motiva, que não faz gol, que não ajuda, acontece o que com ele? Vai embora, tá? Então, o jogador, seja de futebol, de vôlei, basquete, handebol, enfim, ele precisa render na equipe, ele precisa ser visto positivamente, tá? Então, eles precisam manter aquilo e eles vão dar sentido e significado àquela prática como um emprego, como um trabalho. Então, eles vão dar o melhor deles com esse objetivo, tá? Diferentemente da prática que é voltada para o lazer e saúde, entre amigos. A gente pode até dar o nosso melhor, né? Dentro daquela prática, mas aquilo ali não é o nosso emprego, né? A gente não vai se prejudicar, vamos dizer assim, se eu fizer alguma coisa errada. Não, aquilo é uma prática de lazer, uma prática voltada para manutenção da saúde, tá? Que vai estar ali entre amigos, se reunindo, é uma coisa que está ali uma vez por semana. Então, é outro sentido, outro significado, tá? E ainda também como momento de aprender. Não somente aprender dentro da escola, né? Mas aprender também questão de regras, de fundamentos, de como trabalhar em equipe, de como conviver com questões de ética. Enfim, tudo isso está envolvido dentro do ambiente esportivo, ok? Então, vai ser um fenômeno plural que pode ocorrer em diversos contextos, como eu falei, né? Como a gente conversou, de prática, com diferentes níveis de exigência, porque se eu jogo
Se eu sou um atleta profissional e tô lá treinando, participando dos esportes de competição, eu vou ter uma exigência do meu técnico, né? Vou ter uma exigência, vou cobrar uma exigência de mim diferente se eu pratico um joguinho, faço uma prática com os meus amigos. Eu vou estar lá no momento de lazer, mais relaxado, então não vou me cobrar tanto. Então, vai ter diferentes níveis de exigência, dependendo do contexto, dependendo de quem pratica, onde pratica, tá? E diferentes sentidos, como a gente falou, e significados atribuídos por seus praticantes e apreciadores, tá? Porque, por exemplo, eu posso assistir um jogo de futebol e não estar ali como um lazer. Eu posso estar ali também como um trabalho, fazendo uma análise do jogo, anotando certas coisas, mas também eu posso assistir aquela prática como também um ambiente de lazer, tá? A gente especificamente vai se aprofundar em esportes de aventura, natureza e radicais, tá? É importante ressaltar que os esportes, eles vão ter federações, confederações, vão ter regras mundiais, tá? Que dão seguimento a eles, que fazem o caminho deles, tá? Aí vocês podem se perguntar em alguns momentos sobre essas práticas de aventura, essas práticas radicais, se realmente são esportes, né? Poxa, professora, tal coisa é um esporte, tal coisa é um esporte, não é só uma atividade, uma prática corporal. Vai depender muito, tá? Tem muitas atividades que eu vou falar aqui, que a gente vai conversar e que vocês vão pesquisar depois, que existem divisões, né, de autores, de pesquisadores que dizem, isso para mim não é um esporte, mas isso aí para mim é um esporte por causa disso, isso e isso. Então vai depender muito, porque existem esportes que estão crescendo, que estão sendo difundidos, que estão sendo amarradinhos, tendo suas federações, enfim, tá? E aí, são dois termos bem parecidos, né? Esporte de aventura, natureza e radicais, mas existem duas grandes diferenças entre eles, que é a questão do ambiente e o grau de dificuldade, ok? Quando a gente pensa em esporte de aventura, vai ser toda atividade que acontece em contato com a natureza. Por isso que ela pode ser tanto esporte de aventura e natureza, ou esporte da natureza, porque ela vai estar extremamente ligada à questão da natureza, do ambiente natural, de estar exposto dentro desse ambiente, tá? E ela também pode ser sintonizada com o ecoturismo ou turismo de aventura, tá? Que existe aí, aqui, eu acho que aqui em Pernambuco a gente tem Bonito, e Bonito ele tem lá umas práticas de esporte de aventura, de natureza, que levam você a fazer certas atividades, enfim. E aí ele está diretamente ligado a essa questão de turismo de aventura. Sobre condições calculadas, ou seja, o nível de dificuldade é menor, tá? O nível de você acontecer algum risco, algo do tipo, ele é bem menor, porque ele vai estar sob condições calculadas de erros e acertos do que pode acontecer, diferentemente de esportes radicais, tá? Esporte radical pode ser praticado tanto nos meios urbanos quanto rurais, dentro de ginásios, pistas, praias, enfim, em diversos ambientes, tá? Com manobras mais complexas e arrojadas, e um detalhe que faz total diferença, que é a maior intensidade, a maior adrenalina dentro dessa questão aí, ok? E então, né, como eu falei, o esporte de aventura natureza, ele vai ser um esporte talvez assim um pouco mais previsível, em que as condições vão estar mais calculadas de perigo, de risco. Já de radical, não. Por exemplo, quem já assistiu uma competição de skate, possa ser que o atleta se machuque, a de surf mesmo, a gente já teve casos de tubarão quase atacar, né, o atleta, enfim, são esportes que a pessoa se põe mais em risco, que a adrenalina vai estar muito mais alta, tá? Então tem essas características aí também. Aí aqui eu trago alguns exemplos de esportes de aventura: arvorismo, stand-up paddle e trekking, tá? Por exemplo, professora, arvorismo, como eu falei para vocês, é uma modalidade esportiva. Eles consideram sim como uma modalidade esportiva de aventura e natureza, tá? Que consiste basicamente em você ir para um ambiente, né, de natureza, e você vai ter diversos obstáculos, diversas atividades para você conseguir realizar, tá? Para você conseguir atingir o seu objetivo, que é concluir todas as etapas, todas as atividades, ok? Stand-up paddle, que é realizado nessa prancha aí bem grandona que vocês estão vendo,
consiste basicamente em você tentar manter o equilíbrio dentro dessa prancha gigantesca, né? Realizar certos movimentos, alcançar certos lugares, né? Dependendo do qual o objetivo daquela prática ali. E o trekking, tá? Que é uma atividade que ela se assemelha a uma trilha, né? De você fazer uma trilha em montanhas rochosas, de você conseguir alcançar diversas alturas, enfim, fica bem relacionado a isso aí, tá? Existem outros exemplos de esporte de aventura, tá? Mas aí eu trouxe esses três que talvez sejam os mais conhecidos dentro de esportes de aventura. E agora a gente vai ver alguns exemplos de esportes radicais, tá? Surf, mountain bike e escalada. Surf é uma modalidade que entrou nos Jogos Olímpicos, tá? Ele iria estrear este ano, mas aí não teve, né? Por causa da questão da pandemia, então foi adiado. E aí o surf, ele tem a característica bem radical, né? De um perigo constante na questão das ondas altíssimas, de você poder se machucar, de poder cair da prancha, pode bater a cabeça em algum coral que esteja perto, se machucar, se cortar, quebrar sua prancha, ser atacado por tubarão, enfim. Existem diversos fatores que estão vinculados a esse esporte aí radical, que fazem o perigo ser elevado e também a adrenalina também ser muito mais elevada, tá? E aí, é isso. Mountain bike. Mountain bike é uma prática que acontece em uma montanha, tá? No qual consiste num circuito de corrida de bicicleta dentro dessas montanhas, tá? Que aí você tem um perigo, né? Da altura, do desmoronamento de alguma pedra, algo do tipo, que pode dificultar também a sua prática. E a escalada, que também depende muito do ambiente, que ela pode ser um ambiente fechado ou um ambiente aberto, tá? Como na foto, mas aí tem a questão de todos os aparelhos que são utilizados de segurança e tudo mais. Mas aí mesmo assim você também pode se machucar, tá? Então vamos ter práticas que vão ser um pouco mais perigosas, outras não, tá? Então esses são exemplos de esportes radicais. Existem outros? Existem, mas aí são esses que eu trouxe pra gente visualizar. E a gente também tem uma característica importante para ser debatida aqui nessa aula, que são os esportes adaptados, tá? Que aí, o que aconteceu, né? Como surgiu essa questão do esporte adaptado? Foi após a Segunda Guerra Mundial, a atividade física, ela passou a fazer parte da reabilitação de soldados, ou seja, como uma fisioterapia, tá? Que voltavam dos seus países com mutilações e deficiências. A gente teve diversos militares, né? Que tiveram amputações, que tiveram deficiências por causa da guerra. Então, os médicos, né, recomendavam as práticas de atividade física, e então com isso eles perceberam, tá, que as práticas esportivas trouxeram diversos benefícios a esses militares. Questões de prevenir o aparecimento de doenças, outras como hipertensão, como diabetes, como sedentarismo, como obesidade, enfim, diversas outras doenças. Tá? E agregou também ganhos sociais e psicológicos. As pessoas começaram a perceber que elas poderiam continuar fazendo atividade física, que eles ainda faziam parte daquela sociedade, que eles podiam de fato dar uma continuidade à sua prática, né? Mesmo que elas não fizessem nada, mas aí elas tinham esse envolvimento dentro da sua vida cotidiana. Então o esporte adaptado nada mais é do que esportes que são voltados para pessoas com deficiência, tá? A atividade esportiva é para pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente tem o basquete em cadeira de rodas, que é essa imagem. Mas a gente tem o vôlei sentado, tem atletismo também, de atletas com amputações, atletas que são cegos, enfim, a gente vai ter diversas práticas de esportes adaptados atualmente. E a gente tem exclusivamente os jogos, né, paralímpicos ou paraolímpicos, em que eles são voltados exclusivamente para essas pessoas. E, inclusive o Brasil, nosso país, ele é muito bom nesses Jogos Olímpicos, né? Jogos Paralímpicos. Diferentemente dos Jogos Olímpicos comuns, o Brasil ele sempre tem grandes destaques com os esportes adaptados, ok? E aí a gente vai ter agora uma atividadezinha simples, ok? Lembrando, as minhas atividades eu sempre passo elas mais ou menos de 15 dias. Eu não passo muita atividade, gente. Porque vocês sabem que cotidianamente, dentro das nossas aulas, quando a gente estava
em tempos normais, eu não ficava passando atividade toda semana. E não é porque eu estou no momento remoto que eu vou estar enchendo vocês de atividade. Mas a gente precisa fazer atividade para poder ter nota, para eu poder ter a nota de vocês lá no caderno, para quando voltar tá tudo ok. Então, qual é a atividade, essa primeira atividade desse conteúdo da gente? Vocês vão escolher um esporte, que pode ser de aventura, ou radical, ou adaptado. Vocês vão escolher algum dos três, tá? E aí vocês vão elaborar um texto no caderno sobre esse esporte, tá? Por exemplo, vamos dizer que vocês escolham surf. Aí vocês vão dizer o que é esse esporte, qual a sua história, sua origem, suas principais características, quais são as competições que eles estão presentes, como é que se compete, como é que ele é visto atualmente na sociedade, enfim, vocês vão trazer características deste esporte, desta modalidade. Tranquilo, somente isso. No caderno, individualmente, vocês tiram uma fotinha lá do caderno e manda para mim pelo Google Class. Se alguém tiver dificuldades para enviar pelo Google Class, porque eu sei que tem alguns que não estão tendo acesso, aí pode enviar por e-mail, tá? rafael.brito@hotmail.com, tá? Tirem a foto e me enviem, tá? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, mas a atividade é simples, tranquila, ok? O prazo de entrega é até 13 de agosto, vocês têm 15 dias para entregar esta atividade, tranquilo? Então é isso, gente. Beijos, obrigada. Se cuidem, boa semana, bom resto de semana, né?